Hoje é dia 28 de abril de 2020, tá certo? Então, vamos lá. Pegue seu livro de história e abra na página 25. Bora lá? Vou esperar um pouquinho, tá certo? Abriu. Nós vamos aprender hoje sobre a criança e a sociedade. Então, aqui por essa imagem, a gente consegue ver que todas essas crianças, elas são diferentes, porque todas as pessoas no mundo são diferentes. Uma tem um cabelo cacheado, outra cabelo liso, uma cabelo curto, outra cabelo longo, cada uma do jeitinho que Deus fez com suas características, tá certo? Então, todas essas crianças têm alguns direitos e nós vamos ver durante o nosso texto hoje, tá certo? Então, bora lá. O que é sociedade? Sociedade é todo grupo de pessoas que convivem em determinados lugares. Ou seja, quando a gente está na escola, nós formamos um grupo de pessoas que convivemos ali na nossa sala de aula. Mas na hora do intervalo, nós formamos uma nova sociedade. Aquela sociedade de pessoas que convivem umas com as outras, mas que não só da nossa sala, da sala ao lado, da sala de baixo, com os grandes. Então, nós formamos uma sociedade quando a gente convive com pessoas em determinados lugares. A gente pode viver em sociedade na nossa casa, na nossa igreja, quando nós vamos passear na pracinha, que brincamos com outras crianças. Então, vários grupos de sociedade, tá certo? Bora lá. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Elas têm, e esse lugar pode ser na família, na escola, na igreja e no parque. Elas ocupam um lugar fundamental. Então, desde quando a criança nasce, ela passa a fazer parte de uma sociedade. E o primeiro grupo social que a criança pertence é o grupo familiar. O papai, a mamãe, o titio, a titia. Quando ela cresce um pouquinho, ela passa a fazer parte do grupo escolar, onde ela vai conviver com outras crianças que muitas vezes ela não conhece, então vai fazer um grupo parte de uma nova sociedade. Na igreja também e no parquinho, quando a gente brinca com outros coleguinhas, pode ser os coleguinhas da rua, pode ser os coleguinhas de outros lugares. Então, as crianças ocupam um papel fundamental na sociedade. Mas para viver em sociedade, a gente precisa ter alguns cuidados. E esses cuidados geralmente são passados pelo papai e pela mamãe. Que cuidados são esses? Primeiro, não devemos falar com estranhos, certo? Então tem que tomar muito cuidado e nunca falar com pessoas que você não conheça. Dizer o seu endereço, certo? Pegar alguma coisa que algum estranho lhe ofereça, uma bala, um bombom ou dinheiro, ir a um lugar onde um estranho lhe convide. Então, nada de falar com estranhos, tá certo? Respeitar as pessoas mais velhas, o vovô, a vovó, aquela senhorinha que fica na pracinha. Então, tratar sempre com respeito e educação, para que elas também nos tratem com respeito e educação. Respeitar a todos, independente da cor, da aparência ou qualquer outro tipo de diferença. Então, nós devemos conviver bem com todo mundo. Não importa se o cabelo dela é preto, se é loiro, se é gordo, se é magro, se é alto ou se é baixo. Todos temos que nos respeitar. E a gente vai aprender a respeitar os outros e também a ser respeitado, tá certo? E viver em harmonia, ajudando sua mamãe, seu irmão, ajudando seu coleguinha. Quando a gente faz tudo isso, a gente consegue viver bem em sociedade, tá certo? Então, vamos para mais uma. Mas como as crianças viviam antigamente? Pense um pouquinho.
Como será que eram as crianças quando seu pai e sua mamãe eram crianças? Ou mais quando o vovô e a vovó eram crianças? Vamos ver um pouquinho? Naquela época, era um tempo onde as crianças eram muito diferentes do que conhecemos hoje, tanto no jeito de se vestir, nas brincadeiras, nas amizades. As crianças eram tratadas como pessoas incapazes de pensar. Quando os adultos estavam conversando, as crianças tinham que ficar caladas, não podiam dizer nada, porque eles diziam que em conversa de adulto a criança não se metia. Mas hoje em dia, isso tudo mudou bastante e as crianças têm vários direitos. E esses direitos estão garantidos por um documento muito importante, que é o ECA. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá está dizendo todos os direitos e todos os deveres da criança. E um deles é que a criança deve brincar, deve estudar, deve ter uma família, deve ter um lar para viver, deve ter boa educação, deve receber amor e carinho da sua família. Ser criança é bem legal, não é isso? Eu também gostaria muito de voltar a ser criança. Então, agora responda a sua tarefinha. Um beijinho para você e até amanhã. Tchauzinho!